Como é bom adorar esse Deus, né, irmãos? Aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus. No momento da palavra, vamos receber o nosso pastor. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Aleluia. Orar a Deus nesse momento. Glória a Deus. Deus quer conosco nessa noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, chegamos no momento, Senhor, da Tua palavra. Meu Deus, que o Teu servo, Senhor, fale tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já colocou no coração dele, Senhor. Usa ele nessa noite, meu Deus. Senhor, que possamos ser, Senhor, ouvir a Tua palavra nessa noite, Senhor, que possamos praticá-la, Senhor. Que possamos guardar no nosso coração e jamais pecar contra Ti, Pai. Senhor, que possamos, Senhor, levar essa palavra lá fora, Senhor, para as pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor. Que possamos ser exemplos, Senhor. Que possamos, Senhor, Te servir, Senhor, ser servos, discípulos de Ti, meu Pai. Continue conosco, Senhor, nesta noite, Senhor. Usa o Teu servo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos aproveitar que estamos em pé aí, nós vamos fazer mais uma pequena oração antes de começar esse culto. Nós vamos levantar um clamor para a Nigéria. A Nigéria, nos últimos 6 meses, teve mais de 3 mil pessoas mortas, simplesmente por adorarem o nosso Jesus. Essa semana teve um massacre grandíssimo e os irmãos da Nigéria são nossos irmãos em Cristo. Amém. 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 Oraremos um dia na glória de Deus. Enquanto nós temos a liberdade de adorar a Deus, de escolher os cultos que nós podemos ir, de estar aqui louvando a Deus, lá estão sendo mortos por adorar a Deus. Meu Deus. Mas eu creio que a nossa oração não tem distância. A nossa intercessão, ela vai aonde Deus quer. Amém? Amém. Então vamos levantar um clamor para que esses irmãos possam ficar firmes, independente daquilo que sobreveio sobre a vida deles, que eles jamais possam retroceder à fé, porque a vida eterna é real. Aleluia. Então vamos orar para que Deus tenha misericórdia desses pais e famílias, dessas mães, dessas crianças que estão sendo assassinados brutalmente, somente por adorarem a Cristo. Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, nós colocamos essa nação diante da Tua presença. Essa nação que adora o Teu nome, essa nação, Senhor, que Te reconhece como Senhor, autor da vida, como Senhor Salvador e Senhor dos seus passos. Nós colocamos essas vidas diante do Teu altar e Te pedimos, Pai, que Tu venha fortalecer a fé deles, que Tu venha dar constância, que Tu venha dar força, para que eles fiquem firmes e constantes, Pai, porque a obra do Senhor nunca é vã. Senhor amado, fortalece a fé do Teu servo, guarda cada família, guarda cada igreja, guarda cada cristão, seja a Tua poderosa mão, Senhor, sobre essa nação, sobre essas pessoas. É a nossa oração nessa noite, Pai. Te louvamos, Te bendizemos, porque cremos que essa oração vai chegar diante de Ti, Pai, como aroma suave diante do Teu santuário. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, fica à vontade, amém? Pouco se divulga, né? Pouco se fala hoje. A mídia é muito ruim, amém? Infelizmente, né? Pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo trucidadas e não se fala nada, amém? Gostaria que os irmãos pegassem suas Bíblias lá em Lucas 8. Lucas 8, do 22 ao 26. Hoje o pastor vai falar um trecho bem pequenininho, bem curto. Bom, né? Não precisa ler muito aqui. Lucas 8, se puder botar ali no Data Show, 8, 22 ao 26. Foi o mesmo texto que o Juliano leu, só na ótica de Lucas, né? Que está também no livro de Marcos. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Mateus, Marcos, Lucas. Quem não sabe onde está Lucas, na quarta-feira vai aprender, porque nós estamos toda quarta-feira falando dele aqui. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: passamos para o outro lado do lago. Eles não passaram para a tempestade porque estavam em pecado. Eles não passaram pela tempestade porque estavam em desobediência. Eles passaram pela tempestade porque estavam no centro da vontade de
Amém? Foi Jesus que os convidou a ir para a tempestade. Foi Jesus que o levou aos vendavais, às tribulações. Foi Jesus que permitiu, induziu e os levou. Amém? Certo dia Jesus disse: vamos para o outro lado do lago, o lago Genezaré, o lago que ficava, perto do Monte Hermon, um monte de 2.790 metros, quase do tamanho da nossa Serra do Rio do Rastro, onde ali, quando soprava o vento e havia ali a diferença de temperatura, havia tempestades enormes naquele lugar ali, certo? Um lugar de muito conhecimento deles, onde eles pescavam ali, onde se alimentavam daquele mar. Para eles era um lugar totalmente controlável, um lugar totalmente seguro, certo? Não o foi nesse dia, Talvez aquele lugar, talvez, meus irmãos, nós vamos aprender nessa noite que nos lugares da nossa maior confiança é que surgem as maiores tempestades da nossa vida. Talvez aquele casamento que a gente pensa que está totalmente estável, talvez aquele filho que nós criamos com tanto carinho e às vezes se apartou, se rebelou, talvez aquela empresa que estava sólida, ou aquele emprego de tantos anos e de repente nós somos desligados, aquela empresa que começa a fechar as portas. Nos lugares onde são mais controláveis por nós, talvez surjam as maiores tempestades da nossa vida. Amém? Enquanto navegaram, ele adormeceu. Ele adormeceu porque não é que ele estava insensível à tempestade deles, não é que ele não se importava com tudo que estava acontecendo com os discípulos, é que sendo Jesus homem e sendo Jesus ao mesmo tempo Deus, a sua natureza humana estava cansado, havia pregado o dia inteiro, havia ensinado o povo sobre a parábola da sementeira, da semente, da terra, das terras, aquela que é rasa, aquela que é dura, aquela que muitas vezes ela não tem raízes, aquela que é sufocada pelos espinhos, aquela que frutifica. Diante de um dia de muito diálogo, de muito ensino, ele está cansado, ele dorme, como todo ser humano. E abateu-se sobre o lago um forte vendaval, que vinha naquele Monte Hermon, e eles corriam um grande perigo. E os discípulos foram acordá-lo: mestre, nós vamos morrer. E ele levantou-se, repreendeu o vento, a violência das águas, e tudo se acalmou, e ficou tranquilo. E depois ele disse: aonde está a sua fé? Eles não tinham perdido tudo ainda, Talvez ela estava, que nem a nossa, um pouco pequena, mas fé eles ainda tinham, porque quando veio a tempestade, eles correram para Jesus, Eles foram para o lugar certo, Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos, amedrontados e admirados. Eles perguntaram uns aos outros: quem é esse que até os ventos, as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Meus irmãos, tem gente aqui que tem 20 anos de cristão, tem gente que tem 4, tem gente que se batizou há 2, tem gente que tem 40, e a tempestade virá sobre todos. Isso é a coisa mais certa, E as tempestades na nossa vida cristã não anulam o cuidado amoroso de Cristo sobre as nossas vidas. Não é que Ele não está cuidando de nós, Nós só conseguimos ver a majestade dos montes quando nós estamos no vale, É na noite mais escura que brilham as estrelas, certo? São aqueles que são, se os irmãos fizerem uma pesquisa aí, as madeiras, as árvores que são mais expostas às tempestades e aos vendavais constantes, aquelas que são mais afligidas, são aquelas que servem mais para as embarcações de naus e de navios, porque aquelas
árvores que são mais expostas são mais fortalecidas, são mais robustas, são mais duradouras, são mais fortes. Aliás, passamos por um tempo difícil nos últimos 20 anos, porque as pessoas não sabem lidar mais com o sofrimento, com a dificuldade, e a dificuldade forma o caráter do cristão. Amém? A dificuldade faz-nos correr a Cristo, a dificuldade faz-nos se deslocar dos nossos méritos, de tudo aquilo que possamos ter de nós, e faz-nos colocar a nossa confiança toda no Deus Todo-Poderoso, no Deus que está acima das tempestades, no Deus que repreende ventos e tempestades, no Deus que tem o controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Amém? É nas profundezas da nossa angústia que nós enxergamos as conquistas mais bonitas da vida. Essa é a realidade, né? E assim é assim que funciona. Então, meus irmãos, Jesus, como eu disse para os irmãos, ele acabara de falar, né, de uma parábola muito conhecida. Aliás, ele fala duas aqui. Ele fala da sementeira e ele fala da candeia, que a candeia, a luz, teria que ser colocada em lugares onde ela era preciso ser avistada, estar em eminência. Não se colocava uma luz embaixo de uma cadeira ou embaixo de uma mesa para que ninguém a visse, mas se colocava em lugar de eminência, em lugar de proeminência, onde ela pudesse ser vista. E depois Jesus, ele fala para a turma também da parábola do reino ali, da semente, né? A semente que caiu, né, sobre a beira do caminho, ou seja, a pessoa que rejeita a palavra, a pessoa que fala, não guarda, se rebela, não está nem aí, parece que entra num ouvido, sai do outro, né? E depois ele fala da semente, meus irmãos, que cai perto das pedras, que não tem profundidade, né? É o evangelho muito comum nos dias de hoje, onde há muito emocionalismo, há muita psicologia, há muita autoajuda, há muita emoção, e quando vem a primeira tempestade, as pessoas correm, porque não tem raízes. O que começa com a emoção, termina quando a emoção acaba. O nosso evangelho, ele é de profunda convicção. Apesar de sermos emotivos, apesar de nós chorarmos na presença de Cristo pelos nossos pecados e pelo tempo que nós perdemos sem o Senhor, nós temos que ter a convicção do preço a pagar para segui-lo, né? Há um preço, e a graça não é de graça, porque Cristo paga um valor imensurável, um valor inquantificável, que eu e tu não pagaríamos, que é o seu sacrifício pelas nossas vidas. Talvez para nós foi de graça, mas para ele custou um preço muito caro. Amém, meus irmãos? E seguir a Jesus é ir contra tudo que há nesse mundo, e cada vez mais vai ficar mais complexo. Ele fala da outra semente, né, que caiu em lugar onde os espinhos a sufocaram, né? Então ele fala dos cuidados desse mundo, né? Da igreja que está com o pé muito mais na terra do que no céu, né? Onde nós nos vangloriamos e nós nos submetemos e nós nos achamos plenos e satisfazemos nas coisas desse mundo, né? Parece que o céu é aqui, né? Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 15, se a nossa esperança estiver nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. A nossa bendita esperança está no céu, onde um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? O céu não é aqui, meus irmãos. O céu ainda está para vir para nós, onde nós estaremos no paraíso. Um dia Jesus vai buscar a sua igreja, teremos nossos corpos transformados, como está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16, no versículo 17, e nós viveremos para sempre com o Senhor. Amém? Por último,
Jesus vai falar da terra que produz frutos, e a Bíblia vai falar lá em Mateus 13, 8, que produz 30, produz 60 e produz 100. Quer dizer que todo cristão não tem a mesma frutificação. Isso não importa. O que importa é que nós venhamos a frutificar. Amém? Então, meus irmãos, a rapaziada ali, os discípulos, eles achavam assim: nós já somos pós-graduados, já podemos até dar aula para a turma, porque agora passamos o dia inteiro escutando o mestre, passamos o dia inteiro com o mestre dos mestres. Amém, meus irmãos? Mas uma coisa que a gente tem que entender, meus irmãos, é que não adianta nada nós temos um monte de conhecimento, se esse conhecimento não nos leva à volição, não nos leva à vontade. O filho pródigo, ele caiu em si, ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá os empregados do meu pai eram muito mais bem tratados. Ele teve uma atitude, ele não apenas chorou, ele não apenas se emocionou, ele levantou o seu pé, abandonou o pecado e voltou para a casa do pai. Então não adianta nada, Satanás não está nem aí quando a igreja se enche de conhecimento. Eu conheço a palavra de Deus, eu nasci na palavra, grandes coisas, se essa palavra não transforma a nossa vida, grandes coisas, se essa palavra não entra no nosso coração, grandes coisas, se essa palavra não nos confronta, grandes coisas, se essa palavra não muda a nossa maneira de ser e de pensar e de agir. Amém? Satanás nem liga. Estamos aprendendo a palavra de Deus, que legal. Ele diz: o demônio sabe muito mais do que nós. Ele cita a palavra para enganar Cristo. Amém? Mas ele não se submete e ele não obedece. O demônio sabe, ele conhece muito antes do que nós, mas ele não se submete e não obedece. Então, meus irmãos, a verdade que permanece na mente, ela é apenas teórica e subjetiva. Vivemos um monte de gente hoje que fala de Bíblia, fala de Bíblia, fala de Bíblia, fala de Bíblia e não vive Bíblia. Fala de cristianismo, mas não vive cristianismo. Amém? Não é o que falamos, não é o que conhecemos, é o que vivemos. E Jesus faz isso nesse texto. Ele ensina. Agora nós sabemos tudo. Agora eu vou levar vocês para a tempestade. Agora vocês vão ver, vão testar se aquilo que vocês aprenderam, vocês vão colocar em prática. E nós vamos ver que a rapaziada ali ia tudo para recuperação. Tudo rodado. A rapaziada da frente aí sabe o que é recuperação, né? Nós sabemos também, né? Certo? Nosso tempo era pior ainda, porque no verão a gente ficava de castigo, não podia ter verão, aí tinha segunda época e tinha que fazer uma prova em fevereiro ainda, né? Os mais antigos sabem disso, né, Emerson? Seu João também, não podia ficar na segunda época, porque ia para fevereiro, março, né? A rapaziada ficou tudo na recuperação, não passaram no teste, amém? Não passaram, veio a tempestade, meus irmãos, e eles foram reprovados, né? Essa é a verdade. Então, o que nós vamos aprender com a tempestade nessa noite? Primeiro, elas são inesperadas, né? Da onde a gente menos pensa é que ela vem, da onde a gente é mais confiável, de onde nós estamos mais seguros, né? Esses dias eu falei com um cidadão, 51 anos de casamento. Ela disse: manda um abraço para a irmã. Não, a irmã não está mais, se separando. 51 anos de casado, neto, casamento sólido, né? E não estão mais casados. Então a tempestade vem da onde a gente menos pensa. Da onde a gente menos pensa, né? Eles, o mar ali, aquilo ali para eles era como nós andar em Criciúma aí na Praça São José ali, no calçadão, né? Era um lugar muito confortável para eles. E dos lugares que mais a gente se sente seguro é da onde vem as tempestades, né? Outra coisa, elas são perigosas, né? Por quê? Porque elas estão acima das nossas forças, elas estão acima da nossa capacidade resolutiva,
nós não conseguimos resolver. Nós não conseguimos, muitas vezes, nos sentimos impotentes, nos sentimos sem forças, nos sentimos totalmente sem aptidão, muitas vezes sem condições de resolver certas coisas. Por isso que elas são perigosas, porque elas nos podem levar à depressão, à opressão, à tristeza, à angústia, à reclamação, à murmuração, em vez de nós clamar aos pés de Cristo. Muitas vezes elas nos levam, muitas vezes, à tristeza, ao desânimo, à desistência, à falência de nossas forças e até de nossa fé, né? Isso é comum na Bíblia, né? Jeremias, que foi uma das pessoas mais bíblicas da Bíblia, né? Ele chegou a dizer e amaldiçoar até o dia que nasceu, né? Jó passa por momentos terríveis e Elias pede a morte, né? Então as tempestades fazem isso, elas nos desesperam, né? Nos tiram do centro, né? Certo? E não é diferente aqui, ó, como o nosso amigo Juliano leu hoje, né? No livro, tu leu o Marcos ou leu o Mateus? Mateus, né? Em Mateus eles disseram: olha, nós estamos perdidos. Eles que dominavam o mar, eles que pescavam todo dia naquele lugar, para eles era como ir para casa, como ir para o colégio, como trabalhar, era o caminho deles, era o trabalho deles. Eles dizem: olha, o nosso barco está perdendo o controle, olha, nós estamos à deriva, olha nós, né? Ou seja, Marcos, no capítulo 4, 37, ele vai dizer: olha aqui, a embarcação está enchendo de água, nós vamos a pique, nós vamos sossobar. Ô pastor, que esse trem aí, nem eu sabia, fui procurar na Mansa Burro. Sossobar é naufragar, ir a pique, né? Esse sossobar aí, certo? Marcos 37 fala isso: olha, nós vamos afundar, não vai dar, olha, não vamos pagar a conta, olha, nosso casamento não vai aguentar, olha, eu vou perder a minha família, olha, é tanta coisa, tanta tempestade na nossa vida, amém? Olha a crise financeira que o nosso país está passando, olha a crise moral, ética que nós estamos passando, onde roubar é simples. Hoje se fala em roubar muito, roubar pouco não tem problema. Simples. Estamos perdendo a ética e os bons costumes, né? E tem gente ainda que defende isso ainda, de unhas e dentes. A safadeza, o roubo, a corrupção, muito triste, né? A Argentina perdeu hoje, né? Perdeu. A Argentina já é vitoriosa. A Argentina saiu de uma inflação de quase mais de 100%, hoje não está nem 5%. O seu nível de confiança em outras instituições é 4 vezes maior do que estava há 3 anos. A Argentina já é vitoriosa. Quem é perdedor é nós, que estamos numa situação lastimável, de tanta corrupção e de tanta tristeza, né? Oremos pela nossa pátria, oremos pelas nossas autoridades, oremos muito, clamemos e botemos nossa cabeça no chão, para que possamos falar de Cristo livremente, para que o que nós oremos pela Nigéria não venha acontecer no nosso país também, que não é muito impossível, amém? Oremos, eu não estou falando partido A ou B, eu estou falando para que Deus tire a corrupção desse país e coloque pessoas que temam o seu nome, amém? É isso que eu peço, só isso. Meus irmãos, se nós olharmos em Lucas, ele disse que a tempestade aqui chega de uma forma tão intensa, certo? Que, certo? Eles perdem até a estrutura, né? E é assim que acontece na nossa vida, né? Às vezes é uma infidelidade, às vezes é uma traição de quem a gente nunca esperava, às vezes é um desemprego de anos, uma falência, né?
é um grande abalo financeiro, um filho envolvido nas drogas, uma série de coisas que podem acontecer na nossa vida, que nos pegam de surpresa, que são perigosas, que abalam a nossa estrutura. Eu estava vendo esses dias um testemunho do pastor Hernandes Dias Lopes, um homem de Deus, uma família toda que sempre serviu a Deus, uma família temente a Deus, e ele conta o testemunho dele há muitos anos atrás, que um primo dele, um primo segundo, o qual foi criado com a sua família, matou o seu irmão de forma violentíssima, e aquilo como ele tirasse o chão dele. Diz que quando ele escutou a notícia assim, ele diz que o chão dele saiu, diz que ele não sabia mais se estava em pé no chão ou se estava no ar, ele não sabia, aquilo tirou todas as bases dele, né? E a única coisa que veio na mente dele, né, sussurrado pelo poder do Espírito Santo, foi que ele deveria perdoar esse homem que fez tal coisa, o homem que matou o seu irmão, uma tempestade brusca, sem causa, de forma inesperada. Um servo de Deus, não era um homem que estava assaltando um banco, não era um homem que estava fora da vontade de Deus. Amém? Pastor, por quê? Não sei. As tempestades são inerentes ao cristão. Amém? Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. Amém? Elas são surpreendentes, né? São muito surpreendentes, né? Por que são surpreendentes? Porque onde é que acontece aquela tempestade? Aquela tempestade não acontece em Jericó, não acontece na Pérea, não acontece na Judéia. Não, aquela tempestade acontece no lugar mais comum, onde a maioria dos discípulos de Jesus era da Galileia, e todos eles eram da pesca. Aquela tempestade acontece no lugar mais comum onde eles podiam estar, no lugar ordinário, no lugar onde o povo vai todo dia para o banco dele, lá onde o Edivaldo trabalha na Rio Deserto, onde lá o nosso amigo João faz as entregas lá da fruteira dele, onde o Hermes vai lá pôr da fumaça, né? No nosso lugar comum é que muitas vezes a tempestade acontece. Amém? Nas formas mais, certo? Amém, meus irmãos? Amém. Vamos então, que nós possamos anotar, elas são perigosas, elas são surpreendentes, certo? E elas são muito inesperadas, certo? Por que elas são surpreendentes? Porque naquilo onde nós controlamos, naquilo onde é o nosso ordinário, surge alguma coisa que é totalmente incontrolável a tudo que pensamos e a tudo que fazemos, né? De repente nós estamos no nosso lugar seguro, achamos que tudo está dominado, que tudo está certo, e acontece algo que está totalmente fora do nosso controle, totalmente fora. Amém? Amém. Vamos para o versículo ali, 22 e 23, certo? Como o primeiro ensino desse texto, como conciliar a obediência a Cristo e as tempestades da vida. Vou repetir: como conciliar nós estarmos no centro da vontade de Deus, nós estamos submetidos à sua palavra, nós não somos perfeitos, mas nós estamos tentando obedecer a palavra, tentando andar em submissão a Cristo, e mesmo assim vem tempestade violenta sobre a nossa vida. Amém? Amém? Por quê? Por quê, pastor? Porque o texto é claro. Olha ali, ó. Jesus disse: vamos para o outro lado do lago. Então, foi Jesus que conduziu eles à tempestade. Não foi eles que foram de maneira rebelde. Não foi como Jonas, que estava do outro lado, do outro caminho, do outro sentido, onde Deus mandou Jonas para Nínive, e que era como se fosse para a direita, e Jonas vai para a esquerda, ele vai para Tarsis. Nada contra a direita e esquerda, tá? Só estou dando um exemplo, tá? Certo? Então ele vai para o lado contrário, ele vai para o lado oposto, ele está diametralmente oposto à vontade de Deus. Amém? Certo?
Então aí a gente sabe que veio uma tempestade, jogaram sortes, casualmente a sorte caiu sobre Jonas e Jonas estava sendo lançado ao mar. Ô pastor, coisa boa, né? É coisa boa. Quando você não é bênção onde você está, você muitas vezes precisa ser jogado fora para não trazer tribulação àquele lugar. Eu sempre digo isso. O cristão pode ser bênção ou ele pode ser maldição. Ô pastor, o senhor é duro? Sou. Não é eu, é a palavra. Se nós estamos vivendo, não estamos vivendo a palavra de Deus, se nós estamos vivendo contraditório à vontade dele, nós não vamos ser bênção nenhuma onde nós estamos. Nós não vamos abençoar aquele lugar. Pelo contrário, nós serviremos de escândalo, de pedra de tropeço. E muitas vezes teremos que ser como Jonas, jogado fora, para que aquele mar passe a ser tranquilo de novo. Quando jogaram Jonas do barco, a tempestade cessou, porque o peso ali era ele, que estava fora da vontade de Deus. Mas pastor, como é que nós vamos conciliar esse trem? A rapaziada estava na vontade de Deus, eles estavam sobre a vontade de Deus. A Bíblia fala lá em 2 Samuel, no capítulo 12, que a espada veio sobre a casa de Davi, porque Davi não estava na vontade de Deus, porque Davi tomou uma decisão. Davi, se ele tivesse na vontade de Deus, Davi era para a guerra, todo rei ia na frente da batalha, e Davi ficou, e acabou acontecendo tudo que a gente já sabe, não precisa nem repetir, né? Ele se envolve com Betseba, ele mente, ele trai, ele é responsável por um assassinato, ele coloca um cidadão na frente da batalha para morrer, mente, faz um monte de coisa, né? Então a espada, a tempestade veio sobre Davi por responsabilidade dele, por tomada de posição contrária à vontade de Deus. E nós não vamos esperar andar numa vida oposta a Deus e ser abençoado por Ele. Amém? Amém? A palavra é clara, é clara. Isso vai acontecer na minha e na sua vida e na vida de qualquer um, porque o nosso Senhor não tem compromisso com homem nenhum, Ele tem compromisso com a sua palavra. Passarão os céus e a terra, e a minha palavra não há de passar. A minha palavra não voltará vazia. Mas não é a palavra do pastor, não é a palavra do irmão Pedro e João, é a palavra de Deus. Amém? É ela que não volta vazia. Se é ela, não vai voltar vazia. E, meus irmãos, os amigos de Daniel foram para a tempestade, e a fornalha foi aquecida 7 vezes mais, de sorte que as pessoas que aqueceram a fornalha morreram fulminados pelo calor dela. E eles estavam na extrema vontade de Deus. Eles não davam conta. Eles foram para a fornalha. Não foi porque eles disseram: eu sou a favor do aborto, eu sou a favor do homossexualismo, eu sou a favor de quanto mais pecado melhor. Anda com Jesus, tudo bem, tudo bem. Só lá aderir, tá bom, tá tudo certo. Não. Eles foram na fornalha porque tiveram comportamento de cristão. Eles não submeteram à contrariedade do rei da Babilônia, que pediu que eles adorassem o ídolo. E eles ainda disseram: olha aqui, ô, gente boa, vou te dizer uma coisa. Eles disseram assim: ó, se Deus nos livrar, amém. Se Ele não livrar, não tem importância, porque nós não nos encurvaremos diante de Deus algum, senão Deus de Israel. Amém. Mas o Senhor não livrou eles da fornalha. Eles foram a uma fornalha amarrados, os 3, onde o fogo foi aumentado 7 vezes, e as pessoas que aumentaram a fornalha morreram. E quando eles avistaram aquela, quando o rei olhou lá para dentro, ele disse: eu estou vendo, foi 3 ali, mas tem 4 ali dentro, e tem um que tem aspecto de uns deuses. Aquele quarto ali era Cristo, era uma teofania. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Se você for para a tempestade,
como os discípulos foram com Jesus, Jesus vai com você. Amém. Jesus está com você. Mesmo que você ache que a tempestade está incontrolável, mesmo que você ache que não tem solução, mesmo que você está desesperado, uma coisa eu te digo: Ele não te deixou, Ele não te desampara, Ele continua sendo o socorro bem presente na angústia e na tribulação. Ele vai com você, Ele vai com você. Amém? Amém. Essa é a certeza que nós temos, certo? Ser cristão não é ser isento de tempestade. Esse evangelho não existe. Isso é mentira. Mentira. Te ensinaram errado. Ser cristão é saber que a tempestade virá, mas que se nós estivermos no centro da vontade de Deus, o Senhor estará conosco. Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco. Amém? Ele é o Deus que não falha, Ele é o Deus que não muda, Ele é o Deus que foi com Daniel, Ele é o Deus que foi com os apóstolos, Ele é o Deus que vai com Emerson, que vai com o pastor Jorge, que vai com o Gilmar, que vai com todos aqueles que andam na vontade de Deus. Amém. Ele não muda, Ele não nos deixa. Amém, meus irmãos? Essa é a certeza que nós temos. Essa nós olhamos aí, e o que Isaías fala, olha aqui, ó. O profeta Isaías, o profeta mais messiânico de todos, o que mais falou, né, da vinda do Messias, o que fala do precursor do Messias, o que fala de todo o sacrifício da cruz, né? O precursor ele fala no 40, o sacrifício ele fala no Isaías 53, em Isaías 43, 2, se puder botar ali, ó, diz assim, ó: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você estiver na tempestade, eu vou com você. Amém? Quando você acha assim, eu não tenho mais força, Ele está contigo. Quando você está quase desistindo, Ele te levanta. Quando você está quase caindo, Ele te ergue. Quando não há mais forças, Ele te reveste de forças de novo. Amém? Ele disse: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, ele não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Amém? Então, o que ele fala? Ele não diz que nós vamos ser isentos do fogo. Ele não diz que nós vamos ser isentos das águas, mas ele diz que nos acompanhará nesses momentos. Amém? Olha, se é companhia boa, é a companhia do Senhor nessas horas da nossa vida. Amém? Nós temos a convicção e a certeza que todos podem nos deixar, mas o Senhor não nos deixará. Amém. O salmista diz que ainda que as pessoas mais confiáveis que nós temos na vida nos deixarem, né? O salmista diz: se a minha mãe ou se o meu pai me deixarem, o Senhor me acolheria. Amém? 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 Amém. Você tem essa certeza? Amém. Você tem essa convicção? É esse Deus que você serve? Amém. Amém? Então, fica tranquilo, a tempestade vai vir. Ela não vai acabar com a tua vida. Ela não vai acabar com a tua fé. Tu vai sair mais forte do que nunca. Antes aquela rapaziada ali tinha um curso IAD a longa distância. Eles tinham ouvido falar do Mestre. Depois da tempestade, eles tinham a prática da fé cristã. Amém? Se a tempestade te levar a orar, se a tempestade te levar a se desesperar das tuas forças, se a tempestade fazer com que tu corra para a palavra e as promessas de Deus, já valeu a pena ela ter surgido em nossas vidas. Amém, meu irmão? Amém? Amém. E as perguntas, né? E as perguntas da tempestade?
né? 24 e 25. Eu estou perdido aqui agora. Lucas 8, estou ficando velho. Lucas 8, né? As perguntas da tempestade, né? Mestre, nós vamos morrer. Ué, ele não sabia? Eles achavam que Jesus disse, vamos pular para o outro lado, o bicho vai pegar, o caldo vai cair. Vocês acham que Jesus não sabia o que acontecia ali? Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, né? Estamos perecendo, mestre, estamos morrendo, né? Lá no 4:38, lá em Marcos, eles são mais ainda, reclamam ainda. Não te importa que pereçamos? Ué, cadê o teu cuidado? Cadê a tua proteção? Não te importa que perecemos? A pior tempestade não é o que acontece fora, é o que acontece dentro do nosso coração. Essa é a verdade. Às vezes a tempestade pior não está lá fora, está dentro de nós. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu tinha um problema seríssimo ali. Eu passava por tempestades grandes, né? Muito grandes. E eu orava muito na madrugada, né? Era mais novo, tinha mais força. Agora a gente está ficando velhinho, já não tem mais aquela disposição. E numa das noites que eu estava orando, né? O Senhor me revelou, olha, eu vou fazer uma coisa grande na vida de alguém. Eu fiquei tão feliz naquela noite, né? Imagina, ele vai fazer uma coisa grande. Não sabia eu o que era essa coisa grande. Na época eu fazia pós-graduação em Florianópolis, na FGV, e viajei como viajava toda sexta-feira, corrido pela estrada que nem um doido, né? Cheio de problema, a gente tinha que chegar lá às 6:30 da tarde. Naquele tempo a BR não era duplicada ainda, era uma tristeza. E fui para lá feliz, né? Porque numa noite anterior o Senhor disse que ia fazer uma grande coisa na vida de alguém que tinha trazido tanta tempestade na minha vida. E fiquei feliz, fui para lá, fiz, né? Fiz tudo. E aí, voltei sábado de noite. E quando eu cheguei em casa, a minha esposa botou eu no sofá e me falou o que tinha acontecido, né? E por pouco a gente não perdeu um filho mais velho, por detalhe. Por misericórdia de Deus, ele foi acudido por uma pessoa que nem cristã era. E aquilo que eu pensei que era uma bênção, era um livramento enorme de Deus. Amém, meus irmãos? A tempestade vem aonde a gente menos espera. E Deus não faz nada sem muitas vezes falar do seu ungido. Muitas vezes Deus nos mostra que nós venhamos a clamar, para que nós venhamos a prostrar-se, para que nós venhamos a vigiar e a clamar pela misericórdia de Deus nas nossas vidas. Amém? Né? Então é o que ele está falando, né? Mas que olha, não te importa que pereçamos, né? Muitas vezes é uma doença que está fora de controle, e muitas vezes é a fé de alguém que foi a pique, e uma pessoa que adorava a Deus está totalmente agora iludida com o mundo. Muitas vezes são tantas coisas, meus irmãos, são tantas coisas que, e muitas vezes nessas horas, o mais fácil para nós é murmurar, é reclamar, é desanimar, antes de nos colocar aos pés de Cristo. Amém? É a nossa natureza, é como somos, né? Então, meus irmãos, que nós possamos, né, fazer igual Lutero dizia. Quando você ouviu uma notícia de uma tempestade bem ruim, de uma notícia bem trágica, cante um salmo e eleve o seu espírito a Deus. Amém? Amém. Cante um salmo e mostre que você, mesmo em meio à tempestade, ainda confia no seu Senhor. Talvez as coisas estejam fora do seu controle, mas estão extremamente nas mesmas mãos do Deus que ajudou os amigos de Daniel, do Deus que dormia em sono esplêndido
na proa do barco dos discípulos. Continua na mão dele. Amém? Amém. Amém? É por isso que olha o Salmo 62, meus irmãos. Quando a gente vinha essa notícia, vinha essa tempestade que o pastor Jorge teve aí, ó, certo? Você vai lá e leia o Salmo 62, por isso que eu sou um amante dos salmos, né? Eu gosto muito dos salmos. Por quê, pastor? Porque 70% dos salmos foram escritos nas tempestades da vida. Por isso que eles falam ao nosso coração. O Salmo 62, ele vai dizer assim, ó: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Né? A minha alma não descansa na minha conta bancária, ela não descansa na confiança que eu tenho no meu pastor, na minha igreja, não, ela descansa em Deus. Né? Dele vem a minha salvação. Salvação no Antigo Testamento nem sempre é livramento de pecados. Salvação no Antigo Testamento, se você vê lá no Salmo 51, é livramento de pecado, né? Que ele diz: torna-me da alegria da tua salvação, né? Me restitui a alegria da tua salvação, me dá um espírito reto, de novo. Então ali está falando de quando Davi peca com Betseba, e ele está pedindo perdão de Deus. Mas muitas vezes salvação no Antigo Testamento era relativo a livramento, a uma obra redentora de Deus, a Deus dando um escape para eles, certo? Nem sempre salvação no Antigo Testamento está referenciado à obra de perdão de Deus, certo? Somente Ele é a minha rocha, somente Ele é a minha torre segura, eu jamais serei muito abalado, ele diz, certo? Aí lá no versículo 5, ele diz: descanse somente em Deus, a minha alma, dele vem a minha esperança, Ele é a minha rocha, Ele não muda, Ele é o meu socorro, é a torre alta, onde eu não serei afligido, onde eu não serei tocado, onde eu estou em segurança. Agora ele já fala que a sua confiança está melhorando, porque no primeiro ele diz: eu não serei muito abalado, agora ele diz: eu não serei abalado. A confiança dele está melhorando. Agora, a confiança dele está melhorando. E no 8, ele vai dizer assim para nós. Lá no 8, ele vai dizer assim, ó: confie nele em todos os momentos. No momento de bonança, no momento de sol brilhante, no momento em que tudo está a favor, no momento em que está sol e brigadeiro. Louva a Deus, bendiz a Deus, exalta Ele. Agora confie nele também nos dias de tempestade. Amém? Amém? Confie nele em todos os tempos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio, né? Josafá um dia disse, né? Josafá vê a sua terra totalmente sendo invadida. Ele vê aquela tempestade vindo sobre a nação, sobre o reino do sul, um exército fraco do reino do sul. O judeu nunca foi um povo de briga, era um povo que quando ele ganhava, quando ele tinha vitória, é porque ele estava sob submissão à palavra de Deus, e o Senhor lutava e pelejava sobre eles. A vitória vinha do Senhor. E Josafá, na hora daquela tempestade, ele diz: em nós não há força nenhuma, mas os nossos olhos estão continuamente em ti. Amém? Quando a tempestade vier, coloque os seus olhos no Senhor. Amém? Não reclame, não murmure, não se desanime. O Senhor não muda. Amém? Ela vai vir. Se você é cristão, ela vai vir. Ela vai vir. Certamente ela virá. Vem para todo mundo, né? Vem para todo mundo, né? O Salmo 46 também nos fala de uma receita boa para a tempestade. Ele diz que ele é socorro bem presente no dia da angústia e da tribulação. E lá no final ele diz: aquietai-vos, não te mexe, não te ansia, não te desespera, não te
desanima, sabei que eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Amém. Às vezes a gente custa aprender isso, né? E para ir acabando, lá em Lucas 8, 25, e aí começa ali, né? As provas de Cristo. Meus irmãos, diz para o teu irmão assim, ó, diz para a tua irmã assim, ó, você está em construção. Amém? Vocês pensam que estão prontos? Nenhum de nós está pronto. Nós estamos em construção. Dia após dia o Senhor está trabalhando na nossa vida. Antes nós estávamos mais longe do céu, agora nós estamos mais, cada dia que passa, nós estamos mais perto de estar com Jesus. Amém? E dia após dia, quem diz que não precisa mudar nada? Quem diz que já sabe tudo, não sabe nada, não entendeu nada, não entendeu nada de cristianismo. Quanto mais perto do Senhor você estiver, quanto mais próximo dele, mais dependente dele você será, e mais sede dele, mais fome da sua palavra e da sua presença você vai querer na sua vida. Amém? Dia após dia, né? Não foi eu que disse isso, foi o apóstolo Paulo. Uma coisa eu peço, né? Ele disse: uma coisa eu peço, não que eu já tenha obtido, deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele não disse que tinha alcançado, ele não disse que estava pronto, ele não disse que estava perfeito. Ele disse: uma coisa eu peço, e não que eu já tenha alcançado. Você só vai ter alcançado quando você chegar diante do Senhor e dizer: servo bom e fiel, veio a tempestade, veio a luta, e você permaneceu firme com Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém? Amém. A tempestade não vai te afastar do Senhor. Amém. Amém. Não vai. A tempestade vai te aproximar dele. A tempestade vai te deixar temente a ele. A tempestade vai te deixar cada vez mais confiante nele. Você vai passar como os discípulos, muito mais fortalecido. Antes eles sabiam de uma coisa teórica, agora eles provaram o que era fé. Amém? Amém. Né? Olha o que Jesus disse para a rapaziada ali, lá no versículo 25. Onde está a fé de vocês? Fé eles tinham, né? Eles tinham. Onde está a fé de vocês? Eu acho que eles procuraram, né, no bolso, vai estar. Tinha sumido, a fé tinha ido. Eu não sei onde é que estava a fé daquela turma, mas eu acho que eles tinham ainda, né? Porque eles procuraram Jesus, né? Quando a nossa fé é madura, a gente não entra em desespero. Amém? Quando a nossa fé é madura, né? A gente sabe em quem tem crido, né? Essa é a verdade. Eu volto a dizer para os irmãos: o maior perigo não é o que estava fora, é a incredulidade estava dentro deles, né? Certo? Muitas vezes, meus irmãos, nas tempestades a gente pensa, o medo e o pavor, certo? Parece que tudo está fora do controle da nossa vida, né? Certo? Mas o que nós temos que saber é que muitas vezes sim, nós podemos, né, nos ansiar, podemos comer o dedo tudo, né? Podemos não dormir de noite, podemos tomar aquela bagarada e mesmo assim o sono não vem, né? Mas uma coisa eu posso falar com muita convicção para os irmãos, com todos esses anos que a gente tem caminhado com o Senhor: aquele que está no barco de Cristo, ele não abandona. Amém? Você vai chegar no outro lado da margem. Amém? Amém. Não porque você é bom, porque você está com Cristo. Amém? E ele continua a ser fiel, né? O mesmo que estava ali, que não muda, é o mesmo que repreende a tempestade, é o mesmo que vai para o outro lado, que vai para Gadara e vai libertar um homem que estava preso a correntes, que o demônio levava ele a ir nos cemitérios, andar nu. O mesmo que está ali é o que vai ressuscitar a filha de Jairo. O mesmo. Tem tempestade maior na vida de alguém que um filho morto? Talvez você esteja brincando, mas é uma coisa seríssima. Quem perde um filho é muito triste.
Eu já vim falar com pessoas e acompanhei pessoas que dizem que não há dor maior do que a perda de um filho. Eu conheci uma senhora e a Karen também conheceu, que perdeu 2 filhos. Um deu um acidente de carro, um moço, o carro foi atingido e o marido foi desviar, e quando ele desviou, o carro bateu exatamente onde estava o filho de 8 anos. E depois, quando esse casal foi, naquela época eles não eram cristãos, então tinha aqueles costumes, né, do 15 anos, apresentar a filha à sociedade, as bobajadas que tem na sociedade, né? Em vez de apresentar a Cristo, apresenta ao mundo, né? E aí então eles iam apresentar essa filha, e essa filha aí começou a sentir dores na cabeça, e essa filha estava com um câncer fulminante no cérebro. Essa mãe perde 2 filhos. Eu conheci um senhor também que perdeu a filha, e ele disse: Jorge, não tem coisa pior que a perda de um filho, não tem dor maior. Nós não estamos acostumados com isso. Amém? Né? Essa é a verdade, né? Então Jesus foi aquele que ressuscitou e trouxe de volta a filha de Jairo. Amém? Por que, pastor? Porque não há limite para Jesus. Porque não há coisa que ele não possa fazer. Independente da maior tempestade da nossa vida, ele continua. As tempestades da nossa vida são oportunidades para nós ter experiências com Cristo. Amém? Então louve a Deus, bendiga Ele, adore a Ele. Quando vier uma tempestade, leia o Salmo, leia o 46, leia o 90, né, o 89, eleve meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Leia o 55, né? Clama ao Senhor na tua angústia, Ele te livrará e tu glorificará o nome dEle. Leia o 34, perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e o espírito oprimido. Aquele que é humilde diante de Deus, aquele que diante da tempestade se coloca diante dele. Amém? Então a tempestade, meus irmãos, são apenas escolas onde nós nos aproximamos de Deus, onde muitas vezes nós nos livramos da nossa autossuficiência, nos livramos daquilo que podemos fazer, e as tempestades é a hora que o Senhor nos leva a uma fé real, a conhecer um Deus vivo, a conhecer um Deus poderoso, como Jó disse. Tem a gentarada que fala uma pataguada, uns pregadores que dizem: Jó não conhecia Deus. O quê? Como não conhecia? Pois sim, o próprio Deus vai dizer: está vendo, meu servo Jó, homem íntegro e fiel, que não se envolve com o mal. E quando ele é excitado, e quando vem a tempestade na vida dele, e vem de forma cruel, sobremaneira, sobre os bens dele, sobre tudo aquilo que ele possuía, e na mesma noite que ele perde todos os bens, ele perde todos os filhos numa hora só. E o próprio Deus vai dizer assim: olha, está vendo, meu servo Jó? Ainda que tu me incitaste, ainda que tu me colocasse contra ele ainda permanece fiel. Amém. A tempestade na vida de Jó não foi só 3 perguntas como eles fizeram: onde é que tu está, Deus? Tu está dormindo? Jó faz 176 perguntas para Deus. É só tu ver na tua Bíblia. Sabe quantas perguntas ele clama diante de Deus? E Deus vai a ele e faz 176 perguntas a Jó. 176. Jó não responde nenhuma. É como se ele onde é que tu estava quando eu estava fazendo isso? E onde é que tu estava? E aqui? E Jó acaba, né? Lá no capítulo: antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu te conhecia já, mas depois da tempestade eu te conheci mais ainda. Eu fiquei mais íntimo de ti. Eu dependi mais de ti. Eu fiquei muito mais próximo da tua presença. Agora os meus olhos te veem e eu me rendo aos teus pés. Amém? Amém. Amém? Amém. É isso aí, meus irmãos.
Deus. É bem assim, né? Os amigos de Daniel podiam esperar a presença de Deus, né? C.S. Lewis vai dizer que Deus sussurra em meio aos nossos prazeres. Ele fala em nossa consciência, mas Ele grita em nossas dores. Amém? Ele mesmo dizia que a dor é o megafone de Deus. Amém? O nosso amigo Riley, que era um cara muito legal, que eu gosto de ler ele também, ele escreve um dos melhores livros que eu li, que se chama Santidade de Deus. Ele vai dizer que as aflições e as tempestades nos levarem para mais perto de Jesus, da Bíblia, da oração, elas serão bênçãos na nossa vida. Amém? Quando Paulo reclama veementemente, publicamente, diante de algo que o atormentava, que chamavam um espinho, um mensageiro de Satanás, para que ele não fosse altivo, para que ele não fosse autossuficiente, para que ele dependesse e se humilhasse cada vez mais de Deus. Aquilo o levou para mais perto de Deus, aquele espinho. Por quê? Porque aquele espinho fez com que ele publicamente clamasse 3 vezes pelo livramento de Deus. O livramento não veio, mas veio a graça de Deus para suportar aquele espinho. Amém? Muitas vezes a tempestade vai demorar um pouquinho a passar na tua vida, mas Deus vai te dar graça. Amém. Deus vai te sustentar. Amém. Deus vai passar contigo. Vamos Amém. levantar então? Amém? Pena que não vai dar para cantar musiquinha, que pena. Amém. Ele canta legal. Amém. Senhor amado, meu Pai querido, meu Pai santo, Senhor, eu te louvo pelas tempestades que vêm sobre a nossa vida. Eu te louvo, Senhor, pelos ventos contrários que muitas vezes nos fazem cada vez mais depender da Tua palavra, do Teu amor, do Teu socorro, do Teu cuidado das nossas vidas. Senhor, assim como Tu cuidou de Jó, passando anos e anos num sofrimento incomparável, assim como não sabemos por que tantas pessoas inocentes são mortas na Nigéria de forma tão cruel, assim, Senhor, como nós não entendemos como Jó, tantos abalos, tantos descontroles, tanta tristeza às vezes causada, Senhor, sem nós estarmos longe da Tua vontade, Pai. Mas nos ensina, em meio a todas essas tempestades, continuar a colocar nossa confiança em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a saber que o mesmo Deus, o mesmo Cristo, que levou aqueles homens àquela experiência tão violenta, é aquele que nos levará até a outra margem, é aquele que nos levará seguro, é aquele que nos levará em segurança. Aleluia. Senhor, nos ensina a aprender o que Tu quer, Senhor, nos trazer nesses tempos, Pai. Oh, meu Pai amado, nos ensina não a perguntar o porquê, mas para quê, Senhor. Nos ensina, Senhor, para quê, Senhor, que tanta coisa tem acontecido. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, em meio a noites escuras, a tempestades violentas, nos lugares mais seguros que possamos estar, que nós possamos saber que Tu continua conosco e que Tu continua no controle de todas as coisas. Amém. E que Tu não muda, mesmo que essa tempestade, Senhor, durar muito tempo, haverá graça, superabundante, Senhor, para suportarmos aquilo que é a Tua vontade sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a fortalecer a nossa fé, nos ajuda, Senhor, a passarmos nesse teste, não por nossa capacidade, mas por nossa dependência daquilo que Tu possa fazer por nós.
Nos ajuda, Pai. Senhor, eu te louvo, Pai, por esse dia. Obrigado. Eu te louvo, Pai, por tudo que tu falou no nosso coração. Eu te louvo, Pai, eu não sei qual as tempestades que os irmãos estão passando, mas eu sei que assim como os amigos de Daniel passaram, assim como Jó passou, nem sabendo por que passava, nem imaginando o mundo espiritual, assim como os discípulos passaram na extrema vontade tua, estando totalmente submissos à tua direção, nós somos cônscios nessa noite, Senhor, que estamos sujeitos a isso, mas também estamos confiantes que o mesmo Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, não nos deixará. Amém. Senhor, não é eu que falo, foi tu que falou antes de despedir desse mundo, antes de assuntar o céu. Tu nos disseste: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Amém. Seja no tempo de bonança, seja no tempo de tempestade. Senhor, trabalha em vidas nessa noite. Senhor, trabalha em pessoas. Eu não sei as tempestades que estão ocorrendo aqui nesse lugar, e nem sei aquelas que vão vir, mas que nós possamos, Pai, estar com a nossa fé fortalecida, que nós possamos estar conscientes, Pai, que o Deus que atua em tempos ensolarados também atua nas nossas tempestades. Amém. Senhor, nós deixamos esse lugar, mas não a tua santa presença, o amor de Deus, a graça de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam em cada pessoa dessa vida, e que o dia que vier essa tempestade, nós possamos saber que se verdadeiramente entregamos a nossa vida a Cristo, se realmente confessamos os nossos pecados, abandonamos eles, trouxemos não uma teoria para a nossa vida, mas a submissão à palavra e a praticidade dela em nossa vida, nós possamos estar certos que tu não nos deixa e não nos deixa, Amém. não abandona. Nós temos a convicção que tu estás conosco. Amém. Amém. Estamos despedidos em nome de Jesus. Amém. Amém.